Alô, muito bom dia. Nomes e marcas no ar neste final de semana. Primeiro, um ótimo final de semana a todos vocês. Vamos trazer hoje um profissional que é craque na sua área, reconhecido no Estado, tanto é que ele está na função de comandante da Polícia Civil em todo o Estado de Santa Catarina, é o chefe da Polícia Civil em todo o Estado de Santa Catarina. Natural do Turvo, lá ele nasceu, guri pequeno e tal, fez a sua vida, formado em Direito, delegado de polícia, fez carreira e hoje está na chefia da Polícia Civil. Ulisses Gabriel nos dá a honra de ser o entrevistado de hoje do Nomes e Marcas. Bom dia. Bom dia, Lessa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Som Maior. Além de tudo, nas horas vagas também é autor, escreve, tem livros publicados e tal, vamos falar sobre isso também. Mas primeiro me fala sobre teu início lá no Turvo, garoto do Turvo, turvense. Eu tenho 40 anos, eu nasci em 82, o meu pai era caminhoneiro desde 1958. Aí quando eu nasço, ele vendeu o caminhão e construiu uma pizzaria lá na cidade, que tem até hoje. A pizzaria tem 40 anos. E a minha mãe era professora, se aposentou com quase 70 anos de idade, da lida em escola pública, numa escola onde eu fiz o meu ensino fundamental. E comecei a trabalhar cedo na pizzaria, com mais ou menos 7 anos. Tu nasceu praticamente dentro da escola. Nasci dentro da escola e da pizzaria. E eu lembro que tem várias fotos, assim, de eu pequeno, com a minha mãe na escola, ou ela grávida lá nos anos de 82, com o pessoal da escola. Então tem várias lembranças nesse sentido. E comecei a trabalhar cedo na pizzaria dos meus pais. Minha mãe fazia uma tríplice função, né? Era professora, cuidava da casa e da pizzaria também. Ela era responsável pela cozinha. E eu já com 7 anos, eu lembro que eu fazia a cobrança nas mesas. O pessoal pedia a conta, eu fazia a cobrança, eles me entregavam o dinheiro. E depois disso, meu pai fazia o troco e eu devolvia. Foi aí que eu tenho as minhas maiores lembranças. A gente teve um passado muito turbulento, porque o meu pai na época era alcoólatra, hoje graças a Deus não é mais. E tive muitas experiências ruins com a situação da violência doméstica. Por isso que quando eu resolvi fazer uma faculdade, optei pelo direito, com o objetivo de poder atuar nessa questão do combate à violência, em especial a violência doméstica. E estranhamente foi a primeira delegacia que eu trabalhei aqui em Criciúma na minha vida, lá em 2007, foi a Delegacia da Mulher. Mas eu vou evoluindo nessa condição de ser humano lá em Turvo. Minha mãe, professora, e sempre me estimulou muito a ler. Ela dizia que quanto mais eu lesse, mais eu teria condições de falar e escrever, e seria importante na minha formação. E aí eu lembro também que com 12 anos de idade, minha mãe, que era professora, mas ela era professora de estudos sociais, educação moral e cívica, Organização Social e Política Brasileira, o SPB, e ela tinha que fazer uma licenciatura plena, porque ela tinha licenciatura curta, feita aqui pela Unesc, e aí ela precisava fazer uma licenciatura plena para poder ser professora de História e Geografia, porque ocorreu uma conversão lá no início dos anos 90 e as disciplinas de Educação Moral e Cívica, Preparação para o Trabalho, o SPB, foram convertidas nas disciplinas de História e Geografia. E aí então ela teve que ir para o Rio Grande do Sul, numa faculdade de férias, lá em Juí, porque durante o semestre ela tinha que dar aulas e tinha que cuidar da pizzaria. Então eu lembro que ela viajava na segunda-feira, sempre nas férias, voltava na sexta-feira à noite, e aí durante a semana eu com 12 anos tocava a cozinha da pizzaria. Lembro que fazia o almoço para o meu pai e para o meu irmão, que tinha 5 anos de idade na época, e tocava a pizzaria. Então eu tinha pouco tempo para brincar com os meus amigos, eu tinha horário para chegar na pizzaria, estudava pela manhã. Tu era pizzaiolo com 12 anos? Com 12 anos de idade eu virei pizzaiolo, e até a minha filha e a Taine e eu estávamos na casa da minha mãe nesse final de semana, e foi engraçado que ela estava lá e estava fazendo pizza com a minha mãe, aprendendo a fazer pizza. Uma figura, tá aqui ela fazendo aí a tua filha? A minha pequena fazendo a pizza. Então são memórias boas que eu tenho, em que pese todas as dificuldades que a gente passou, mas acho que a gente tem que pegar tudo que a gente sofreu e transformar em coisas boas. E hoje tu é ainda bom no forno? Faz boa pizza? Eu faço pizza, faço qualquer tipo de comida, fui aprendendo, né? E a Taine sempre acha engraçado, porque às vezes a gente vai em restaurante e eu como uma comida, eu consigo replicar em casa. Eu tenho um dom para comida.
E depois eu acabo... Lá no Turvo tu estudou no colégio lá do seminário? Não, eu sempre estudei, a minha vida inteira eu estudei em colégio público. A gente não tinha condição de pagar um colégio particular. Só no último ano, no terceiro ano, é que a minha mãe guardou dinheiro e eu fui estudar no colégio Nossa Senhora Mãe dos Homens, em Araranguá, que hoje é Murialdo, né? Mas na época era o Nossa Senhora Mãe dos Homens. E aí estudei lá, fiz vestibular para Direito, acabei passando. Fez Direito aqui ou em Tubarão? Fiz Direito na Unisul de Araranguá. E acabei indo para o fórum da cidade lá, pedi um emprego. Eles falaram, olha, que não tem emprego, mas se tu quiser trabalhar como voluntário, as portas estão abertas. E aí comecei como voluntário, trabalhava na pizzaria e estudava à noite. E era engraçado porque logo na sequência eu acabei conseguindo uma vaga de bolsista. Mas tu trabalhava na pizzaria de dia, estudava à noite, que hora tu fazia voluntariado no fórum? Então, o trabalho mais intenso na pizzaria era no final de semana, né? Sábado e domingo. Então eu estudava à noite, chegava às 11h30, 11 horas em Turvo. E ficava estudando até 2, 3 horas da manhã, no outro dia acordava, ajudava minha mãe, meio-dia eu ia pro fórum. Aí ficava até as 5h30 no voluntariado. Depois consegui ser bolsista. Aí depois virei estagiário do juiz. E em 2004 o juiz lá me convidou para ser assessor de gabinete e eu passei a ser assessor de gabinete. E lembro que terminei a faculdade em agosto de 2005 e na sequência apareceu um concurso para delegado de polícia e na época eu queria ser juiz, eu queria atuar como juiz. Pois é, quando tu foi fazer direito, tu não queria ser advogado, tu queria ser juiz. Eu queria ser juiz. E trabalhando com o juiz, tive essa experiência porque achava que com as decisões judiciais a gente poderia dar uma pena para esses criminosos que praticavam violência. E aí, de repente, em 2005, abri o concurso para delegado e minha mãe disse que eu deveria fazer o concurso. Já estava formado em Direito? Estava me formando, na verdade. Certo. Aí me inscrevi na prova. Eu lembro que no último dia eu não tinha vontade de ser delegado e no último dia minha mãe perguntou se eu tinha pago a inscrição, eu falei que não. Daí ela acabou fazendo o pagamento da inscrição lá no BESC e fiz a prova em janeiro de 2006, acabei passando no concurso. Logo em abril fiz... Passou na primeira já? Passei na primeira. Logo em abril fiz a prova física e passei no concurso. Assumi como delegado de polícia depois do curso de alguns meses na academia e vim parar em Criciúma. Eu era natural de Turvo, parei em Criciúma para trabalhar na Delegacia da Mulher aqui e na época o delegado Jorge Có acabou me designando para Orleans. Foi onde eu conheci a Taine em 2008. Nós casamos em 2010, mas nesse período aí atuei em várias delegacias. Comecei por Criciúma. No final de 2007 fui para Orleans, de Orleans fui para Araranguá, onde investiguei um caso famoso lá, que foi o caso do André Roberto Alves, da EJW. Esse procedimento estava parado há um ano aproximadamente. Ele já tinha sofrido um atentado em 2007. Em 2008, num verão, acontece novamente o ato e ele acaba morrendo. E no final de 2008 eu pego esse caso e comecei a desenrolar ele. Tu que desenrolou aquele sim, caso? Por um caso rumoroso, foi. Havia especulação de que tinha político envolvido, que era briga de sócio, não era briga de sócio, era briga de partilha da sociedade antiga, tinha várias especulações. Linhas. E aí nós chegamos no mandante, que foi o cunhado dele, era advogado na cidade. Que viria a ser, tinha uma promessa de ser sócio dele, depois não foi e tal, e por isso a causa. Exatamente. E nós, então, conseguimos identificar, depois de alguns dias trabalhando de forma muito intensa, identificamos as conexões entre eles, identificamos onde eles estavam no dia da execução, identificamos onde eles estavam no primeiro evento, identificamos uma testemunha que foi contratada para fazer execução, depois identificamos uma outra pessoa, nesse caso uma policial, que teria uma relação extraconjugal com o mandante e ele teria conversado com ela pedindo que ela encontrasse alguém para fazer a execução. Então, diante de todos esses elementos, no ano passado, passados aí 15 anos do fato, e os dois criminosos, o autor e intelectual e o executor, acabaram sendo condenados. Foram a júri popular, né? Foram a júri popular. E foi uma das
das minhas investigações que mais chamou atenção ao longo de todos esses anos. Eu era novinho de polícia, ocorreram inclusive algumas ameaças, e depois acabei vindo aqui para a cidade de Criciúma trabalhar. Tinha quantos anos, Ulisses, quando pegou esse caso? Quando eu peguei o caso tinha 25. 25 anos só? 25 Nossa. anos. Para usar um termo da região lá, era um franguinho, né? Era um frangote, né? Frangote. E aí lembro que foi uma pressão muito grande. Aí acabei vindo trabalhar em Criciúma, aqui na Divisão de Investigação Criminal, antes era Central de Polícia, na Almirante Barroso. Que tipo de ameaça, desculpa voltar a isso, que tipo de ameaça tu recebe num processo desse? Nesse caso, as pessoas falavam indiretamente, olha, esse pessoal é perigoso, eles têm conexões perigosas. E aí eu lembro que na casa dos meus pais tinha um Golf com placas de palhoça que ficou monitorando a casa por um tempo até eu descobrir essa situação. Então são situações nesse sentido. Mas ninguém chegou a tentar nada contigo? Não. Ameaças veladas, dizendo que era para tomar cuidado, inclusive de situações de pessoas aí envolvidas politicamente. Mas a gente não pode ter medo da nossa atuação, porque senão o cidadão vai ficar desguarnecido, né? Imagina se o policial acaba com medo de combater o crime. Pois é, a tua atuação, a tua área de atuação é uma área em que tu vive diariamente com perigo. Tu administra o risco, né? Sim. Porque tu está enfrentando bandido, né? Bandido de uma folha corrida extensa, mas bandido. E tu tem que fazer o enfrentamento. E queira ou não queira, as pessoas conhecem o teu rosto e a bandidagem rapidamente tem informações, mora aqui, mora lá e tal. E isso não dá uma certa precaução? Tem mulher, tem filhos, tem parentes e tal? Sim, a gente... Não dá um receio? Como é que tu te protege disso? A gente cria vários protocolos de proteção para que a gente possa ter uma condição aí de sempre estar protegido, prevenindo. Inclusive, agora, assumindo a condição de delegado-chefe da Polícia Civil, eu estou fazendo um protocolo de proteção a policiais ou familiares ameaçados. Nunca teve isso em Santa Catarina, dentro da Polícia Civil, e nós já nos deparamos, nesses primeiros dias de administração, com 2 casos pontuais de delegados que fizeram operações e impactaram patrimonialmente indivíduos em aproximadamente 25 milhões de reais. Uau. Então os indivíduos praticavam o tráfico, foram identificados e na lavagem de dinheiro eles tiveram todo o patrimônio bloqueado. Então imagina um cidadão que tem todo o patrimônio bloqueado, ele acaba ficando sem condição de mobilidade na prática do crime. E aí então nós identificamos situações como essa e estamos criando um protocolo de proteção a esses policiais. Possibilidade de concessão de segurança 24 horas por dia para acompanhamento em deslocamentos, situações envolvendo mudança de lotação por designação para outra região e proteção a familiares. Então esse foi um objetivo que eu tive enquanto delegado-geral, preocupado com todos aqueles que trabalham conosco. Hoje nós temos aí 3.450 policiais trabalhando, mais contratados e estagiários. Então são cerca de 4.000 colaboradores na Polícia Civil de Santa Catarina, espalhados em 405 delegacias. Nós temos em Santa Catarina 405 prédios. Nós somos a entidade que mais tem prédios, só perdemos para a educação. E a educação ela tem um conjunto enorme de prédios, mas para se ter uma ideia, então, nós estamos em 295 municípios e atendendo aí um contingente populacional muito grande no estado de Santa Catarina, e isso chama a atenção, até porque nós precisamos cada vez mais dar uma segurança. Para se ter uma ideia, nós temos aí um estado com uma qualidade de segurança pública excepcional, mas cada vez mais nós estamos preocupados em dar segurança para os mais de 7 milhões de habitantes, até porque nós temos uma capilaridade muito grande e uma presença, como eu disse, em todos os municípios de Santa Catarina. E isso gera também um custo orçamentário alto para mim, em que pese o orçamento não ser tão alto, mas para a manutenção das delegacias,
nós temos aí uma capilaridade muito grande e isso acaba sendo um empenho muito grande, né? É um serviço desgastante, né? Cansativo, estressante, né? Pela circunstância, é sempre na tensão, é sempre no risco, né? É sempre sinal vermelho. Sempre sinal vermelho, né? Sempre sinal vermelho e tal. Como tu administra, então, essa tensão? Onde é que tu relaxa? O que tu faz para relaxar isso tudo, essa tensão toda? E segundo, com tudo isso, é realizado? Feliz com a atividade? Então, eu gosto de música, né? Mas eu gosto mesmo de fazer atividades com a Taine, com a Maria Eduarda. Esse final de semana nós fomos aqui no estádio ver o jogo do Tigre e fomos na casa da minha mãe. Então há um conjunto de coisas que eu faço com a Maria Eduarda e com a Taine que fazem com que a gente consiga relaxar um pouco. Mas eu penso 24 horas por dia na nossa função. Eu me vejo, na verdade, como gestor de uma empresa que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então as demandas que acontecem são diárias. Por exemplo, eu estava em casa ontem, domingo, e era 8h30 da manhã, recebo uma ligação do ajudante de ordens do governador. Aí o capitão Demarca disse: o governador quer falar contigo. Aí passou a ligação, o governador está preocupado com essa questão da dengue em Santa Catarina e nós estamos fazendo uma grande força-tarefa para não termos veículos em pátios de delegacia. Então estamos criando mecanismos para que nós possamos dar uma destinação rápida para esses bens que são apreendidos judicialmente falando. Então são preocupações constantes que a gente tem na gestão da Polícia Civil e situações, por exemplo, ontem entraram em contato comigo informando que hoje seria executada uma operação em São José para fazer com que nós agíssemos preventivamente numa situação de um possível ataque a uma escola em São José. Então nós executamos a operação hoje pela manhã, depois de levantamentos da nossa delegacia que trata de crimes de informática, que faz esses monitoramentos, e identificamos uma situação como essa. Já são 3 ou 4 casos que nós identificamos previamente e agimos que pode ter evitado um ataque. Agora, por determinação do governador Jorginho, nós estamos criando um protocolo, nós, bombeiro, IGP, Polícia Militar, a assistência social, a educação e a saúde para esse tipo de ocorrência em Santa Catarina. Nós vamos criar um serviço de rede para evitar que qualquer espécie de ataque contra a escola aconteça. E, eventualmente, se acontecer, nós vamos ter mecanismos para minorar esses efeitos. Então, são ideias que vão surgindo, copiando ações de outros estados, de outros países, para que nós possamos estar sempre na vanguarda da proteção ao catarinense. E esse é um objetivo que tem funcionado muito bem com a integração entre as secretarias. As relações são muito bem azeitadas e nós identificamos, não só por determinação do governador, mas pela boa relação que todos os secretários têm, de uma relação muito amistosa e próxima. Não fica cada um em sua ilha cuidando da sua entidade apenas. Ô Luiz, quando tu vai num jogo como esse, estádio cheio, né? Inchado de gente, tu vai com a tua mulher, com a tua filha, tu fica ligado no jogo e desliga do restante, ou tu tá ligado no jogo, mas tu tá olhando para o lado, tu tá olhando para trás e tu tá te cuidando, tal? Sim, eu vou ali, mas eu fico sempre me cuidando, o pessoal também fica me monitorando, me levando até a porta do estádio, sem que ninguém saiba quem são os policiais que estão comigo, né? Agora, em especial nessa situação. E lá no jogo também? E lá no jogo também. O que nós observamos? Hoje, Santa Catarina tem caminhado numa situação de aumento da efetividade da Polícia Civil de Santa Catarina. Se eu for pegar os dados aqui, para se ter uma ideia, nós tivemos em Santa Catarina uma redução de 60% dos latrocínios, que foi como o caso do delegado Vargas, em que o cidadão vai praticar um assalto e acaba matando a vítima. Nós derrubamos em 12% o número de furtos e roubos de veículo, e roubo nós diminuímos 22%, roubo em comércio 29%, e nós temos quase 70%, 67,27% de elucidação dos homicídios em Santa Catarina. Isso são níveis de países europeus, porque o Brasil tem 6% de elucidação dos crimes de homicídio.
nós aumentamos em 44,4% o número de buscas e apreensão na casa de traficantes e criminosos. Então, se cumpríamos 100 mandados no ano passado, nós estamos cumprindo 144 agora. E aumentamos 6,9% o número de mandados de prisão cumpridos. E também 4% o número de inquéritos policiais instaurados. Então, a gente está instaurando mais investigações. E a apreensão de maconha aumentou 176%. E a de cocaína aumentou 376% nesse mesmo período. Só a DEIC, que é uma diretoria estadual de investigações criminais, aumentou em 212% o número de prisões. Então nós estruturamos uma máquina de combate ao crime, que é a DEIC, que aumentou 166% o número de buscas. E para se ter uma ideia, apreendeu 22 milhões de reais em veículos e dinheiro. E recuperou 2.216 mil em patrimônio. Mas são só esses pontos positivos? Não. Nós tivemos alguns pontos críticos, como foi o caso dos homicídios, que aumentaram cerca de 13% em Santa Catarina. Ulisses, nós temos para vocês da área da segurança, o maior desafio hoje em dia em Santa Catarina e no Brasil, vi de Rio Grande do Norte agora, e se fala do Rio de Janeiro, São Paulo, que é o crescimento das facções criminosas, que crescem muito e crescem a cada dia. Aqui em Santa Catarina são duas fortes. Como é que vocês enfrentam isso? Então, nós temos duas. A facção genuinamente catarinense é uma delas. Nós temos uma facção paulista que chega em Santa Catarina pelo norte, mais precisamente pelo Paraná, com prisões realizadas de faccionados dessa facção paulista em Joinville, São Francisco e assim por diante. Eles vão entrando em Santa Catarina pelo norte. E temos duas facções gaúchas que já estão presentes de forma intensa na fronteira sul de Santa Catarina e entrando nos municípios do sul, mas não só no sul. Todo o recorte que passa por Criciúma, Araranguá, região de Lages, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, depois a região de Campos Novos, Concórdia, Chapecó e São Miguel do Oeste, todas essas regiões, elas fazem fronteira e estão sentindo uma presença de facções gaúchas que estão sendo monitoradas, tal qual as facções de São Paulo e de Santa Catarina. Porque então, em princípio, são 4 facções. São 4 facções que atuam aqui. Eu digo que a facção paulista, conhecida por todas, que tentou articular a morte do ministro da Justiça, dois ministros da Justiça e atual senador Sérgio Moro, ela é uma facção com uma presença em todo o território nacional. Então é uma facção extremamente organizada em todo o território nacional. E aí nós temos facções estadualizadas. É como se, eu sempre digo, como se fosse o sindicato e federação de sindicatos. Então essas facções, em especial a catarinense, o Comando Vermelho, Família do Norte, eles são inimigos do PCC, que é a paulista, e tem relações entre si. Então a do Rio Grande do Norte, a do Rio, ela tem relação com a catarinense e sempre concorre com o primeiro comando da capital, que é a paulista, que é a maior facção. Então elas vivem em constante conflito. O que tem acontecido nos últimos dias, e isso foi o que levou o número de homicídios em Santa Catarina, uma guerra de facções no litoral norte e Joinville e em Florianópolis, onde há conflitos e áreas conflagradas em razão disso. Como é que vocês enfrentam essas facções? Nós enfrentamos... Elas estão armadas, elas estão instrumentadas, elas estão fortalecidas. Como é que enfrenta? O enfrentamento de facções, vídeo que aconteceu aqui no Banco do Brasil, no assalto ao Banco do Brasil, que foi uma facção criminosa que orquestrou toda a prática criminosa. E, para tu teres uma ideia, Lessa, os advogados desses caras que estão sendo processados aqui em Criciúma, advogado do GG do Mangue, promotores que são aposentados e procuradores da República muito conhecidos no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro. Então eles têm uma estrutura muito forte de advogados para começo de conversa. Então o delegado Anselmo, que é o coordenador da Delegacia de Roubos e Sequestros, ele prestou 9 horas e meia de depoimento num dos casos aqui do assalto a banco. Um depoimento, 9 horas e meia. O Dr. Ricardo Coelho Leal é o promotor que atua nesse processo, que é o coordenador do GAECO.
Então, eles são muito bem estruturados, como tu falou. Então, só para se ter uma ideia do tamanho da organização. Então, nós enfrentamos essas organizações com uma atuação de extrema inteligência. Via de regra, nós não estamos entrando em conflito armados, nós pegamos eles de surpresa nas situações envolvendo as prisões dele. E às vezes nós nos deparamos com situações complexas nesse período aí de 3 meses em que coordeno a Polícia Civil de Santa Catarina. Nós enfrentamos pelo menos 4 conflitos armados com criminosos. Um deles foi aqui em Cocal do Sul, dos indivíduos que tiraram a vida do delegado Vargas, faccionados. Tivemos um caso lá perto de Xanxerê, uma situação. Tivemos recentemente 2 casos, praticamente quase no mesmo dia, na execução de uma operação onde criminosos atiraram contra o Corpo de Bombeiros em Itajaí. Na execução da operação ocorreu uma resistência por parte de um dos criminosos, ele acabou entrando em conflito e morreu. E também uma facção criminosa estava com olheiros e seguranças na favela do Siri, lá nos Ingleses, e ocorreu uma incursão da CORE, da nossa Coordenadoria de Recursos Policiais Especiais, onde ocorreu então um enfrentamento. Então, tivemos 4 casos em Santa Catarina, mas de situações onde os policiais foram executar ordens judiciais e foram recebidos com ações armadas. Mas Santa Catarina é um estado extremamente controlado no que diz respeito a essas facções criminosas, mas o que acontece é bastante trabalho de inteligência e a execução das operações de forma cirúrgica, com uma estrutura bem forte que nós temos na nossa DEIC. A DEIC hoje tem 16 delegacias dentro da DEIC, desde repressão a entorpecentes, lavagem de dinheiro, crimes de informática e também delegacias de roubo e furto de carga, por exemplo, e a antissequestro, a DRACO, que combate o crime organizado. Então temos uma estrutura muito forte que nós montamos atualmente e estamos estruturando. Tanto é que é a primeira vez que a Polícia Civil de Santa Catarina apreende um avião. Nós apreendemos um avião numa lavagem de dinheiro avaliado em 20 milhões de reais aproximadamente. Então nós temos uma estrutura muito forte e temos uma coordenadoria de recursos especiais que tem ali hoje 3 delegados e um conjunto de policiais para intervenções muito pontuais. E estamos cada vez mais investindo nas divisões de investigação criminal. E um detalhe importante, nós estamos criando metas de operações policiais, não de prisões, mas de operações policiais, para que nós possamos estar constantemente combatendo o crime e diminuindo os índices de criminalidade. E agora o maior objetivo nós podemos investir bastante em tecnologia. Eu prefiro, como eu disse, prefiro deixar de construir prédio e investir em tecnologia com computadores de alta qualidade, porque hoje um computador mediano custa 19 mil reais, um computador intermediário 19 mil reais, um computador top de linha custa mais ou menos 30 e computadores básicos 5.700 reais. Então muitas vezes alguém pode ver uma licitação e perguntar, mas por que ele está comprando um computador de 20 mil reais se tem um de 5.700? Só que o de 5.700 não faz o que o de 20 faz. Claro. É a mesma coisa comprar uma arma de fogo. Se eu for para uma licitação comprar a arma mais barata, sem que tenha umas especificações determinadas, eu vou daí comprar revólver calibre 22. Claro, né? claro. Então a gente investe exatamente nesse sentido, para poder dar um retorno e poder fazer extração de dados de celular iPhone 14. Então a gente tem que ter tecnologias específicas para poder combater o crime que evolui cada vez mais. Então, o grande objetivo da gestão é investir na situação de tecnologias, em especial de informática, e buscar o que há mais de avançado, e também investir na questão do efetivo. Hoje nós temos o PAFISC, que foi um programa do secretário Cleverson para conter gastos, mas o governador está ciente que há determinados gastos que acontecem, como é o caso da segurança pública e da saúde, são importantes, ele sabe disso. Na próxima segunda-feira eu participarei da reunião do grupo gestor para atualizar o efetivo da Polícia Civil de Santa Catarina. Nós essa semana perdemos
um delegado, o delegado Carlos Emílio se aposentou, então já ficou sem um delegado aqui. Eu vou ter que fazer uma gestão para poder trazer um delegado aqui para Criciúma agora em abril. Mas nós estamos com uma deficiência de 80 delegados no estado. Desde 2014 não tem concurso para delegado e o último concurso para agentes e escrivães foi em 2017. Então nós pegamos um estado com diversos problemas, vide a situação de Forquilinha, que estava com um prédio aí desde 2016 parado por construir, e vide uma situação que eu vou te mostrar aqui de Itajaí, que o governador inclusive me cobrou isso no sábado, diante das preocupações de um prédio que também está lá parado em construção. Nossa! Isso, é um caso de Itajaí, então tem várias obras paradas que nós vamos buscar fazer essa gestão. Ele é de inacabado, parado aqui, Itajaí. Itajaí. Era o caso de Forquilinha, então nós temos alguns problemas que nós pegamos o estado com alguns problemas, e não é feio falar a verdade, né? Então um dos problemas é a falta de efetivo, então nós estamos construindo para desenrolar esse concurso e autorizar a contratação da banca de escrivães e psicólogos, e depois no ano que vem poder realizar um concurso para agentes e escrivães. Então é um trabalho constante de demonstração clara. Eu não simplesmente chego para o Cleverson, para o Sorato, para a Dani e para o Moisés pedindo absurdos. Eu entendo, e a gente entende a situação do Estado, a gente tem muito preocupado com isso, então a gente só pede o necessário. Da forma orçamentária também. Eu apresentei o Estado e a Polícia Civil para o secretário Cleverson, a pedido do governador Jorginho. Ele achou que eu ia pedir um mundo de dinheiro para ele. Quando ele viu o valor que eu pedi, porque era um negócio que eu precisava para tocar a Polícia Civil até final do ano, ele até se assustou. Não. Isso aí ele tá sendo claro com a gente e sendo certo. Não adianta eu ir lá pedir um mundo de dinheiro. Eu sei que tem várias questões. Então a gente tem que ser sincero e honesto e pedir o que realmente vai precisar, sem fazer ostentação. Então, e eu tenho tido liberdade do secretário, porque ele tem percebido a boa vontade da Polícia Civil, e a gente tem que reconhecer o trabalho também dos policiais civis, que tem dado aí um retorno para Santa Catarina fora do comum, vide o número de operações policiais que estão sendo realizadas e a apreensão patrimonial. E vejo que, eu até tenho uma frase que eu carrego comigo, o chefe, o líder, ele não pode estar aí para ser servido, ele tem que servir quem serve. Então tem que cada vez mais estruturar a atividade fim para que o policial civil de Santa Catarina se sinta servido por mim para servir bem a população. Pega um animal e trata mal o animal, ele vai reagir. Claro. Então se eu tratar mal o policial civil, não tratar ele com respeito, automaticamente ele vai tratar mal as pessoas. Porque se o chefe tratar mal, ele acaba reproduzindo a conduta, muitas sem querer, mas acaba reproduzindo a conduta. Então a gente percebe que Santa Catarina tem uma polícia civil extremamente qualificada, é a melhor polícia do Brasil, posso confirmar isso. Ela concorre com a Polícia Federal, a Polícia Civil de Santa Catarina, inclusive a estrutura de academia de polícia, onde começa a formação do policial. E eu tenho um sonho. No começo diziam que eu era maluco quando assumi em janeiro, que eu queria fazer com que nós fôssemos uma polícia referência no mundo. E aí eles falam assim, mas como que a gente vai ser? Senão a gente vai ser... Pensa bem, nós temos índice de resolução de crimes altos. Nós fazemos prisões qualificadas. Nós temos tecnologias. O IGP tem tecnologia de fazer com que se colha uma impressão digital, se colha um exame de DNA e se chegue num crime. Então tudo que a gente via lá no CSI é possível, se tiver investimento, mas é possível. Então nós temos essa condição de termos uma polícia civil referência, e os 16 indiciados no assalto ao banco aqui em Criciúma, eles foram identificados por uma gota de sangue, um fio de cabelo, impressão digital em carros. Então foi toda uma construção que demonstra que a gente tem condição de ser uma polícia referência no mundo. No começo diziam que era maluco, agora já estão comprando a ideia. Mas agora estão só na fase do empolgado. Sim, eu dou graças a Deus porque o governador Jorginho me deu liberdade para montar a equipe. Então eu tenho o diretor da DEIC, o diretor de inteligência, o diretor da Cadepol, são pessoas que são moldadas para esse desafio. E eu sempre digo, a maioria não era meu amigo.
Eu escolhi essas pessoas por conta da qualidade técnica. Porque se eu for encher de amigo, a gestão, nem sempre o amigo é o melhor. Então essa condição que me foi dada e essa consciência que eu tenho que saber, olha, eu preciso de pessoas qualificadas. E pessoas qualificadas às vezes não são os teus amigos, são pessoas que trabalham contigo. E eu acho que isso tem dado um retorno interessante. Ulisses Gabriel, esse turvense que já foi pizzaiolo e hoje é chefe da Polícia Civil de Santa Catarina, foi nosso entrevistado do Nomes e Marcas desse final de semana. Foi um prazer recebê-lo, parabéns pelo trabalho e muito bom ver um jovem, ainda posso te chamar de jovem, quantos anos tens? 40 anos, imagina, um jovem, uma vida inteira pela frente, mas muito empolgado e o olho brilha quando fala de planos para a Polícia Civil. É muito bom para o cidadão comum, pagador de impostos aqui que está do lado, nós que estamos do lado de cada da rua, do lado de cada da calçada, é muito bom saber que a Polícia Civil está trabalhando com inteligência, tecnologia, com um projeto com dados, com métricas, muito bom. Muito obrigado pela entrevista, prazer te receber aqui. Obrigado, eu sempre falo que o contribuinte, né, aquele que paga o nosso salário, ele é um cara que trabalha para o Estado sem ter feito concurso, né, porque ele trabalha para pagar o nosso salário, são eles que pagam. Muito obrigado. Nomes e Marcas volta no próximo final de semana. Obrigado pela audiência de todos vocês. Aproveitem bem o final de semana. Até lá.